que é, doutor Vitor, afinal de contas, proloterapia? Ó, proloterapia, assim, por definição, é qualquer terapia que nós façamos com o intuito de regenerar uma estrutura, de causar uma proliferação naquele ambiente, né? E de tentar regenerar uma estrutura incapaz ou incompetente, tentando melhorar a dor, principalmente tentando melhorar a dor e a função daquela estrutura, daquela articulação, daquele tendão, daquele ligamento, né? Habitualmente, hoje em dia, a gente usa esse termo para descrever uma técnica específica que foi cunhada por dois médicos, basicamente, que são diferentes concentrações de destrose, que é glicose, né? Mas Bacana. o termo proloterapia é um termo muito amplo, pode ser utilizado de várias formas. Na verdade, a grosso modo, a proloterapia já era usada até por Hipócrates, né, quando ele fazia a cauterização de articulação de soldados, quando faziam as luxações durante batalhas, a medicina de guerra, todo esse conceito eram conceitos de proloterapia. E aí o que acontece? No início do século passado, que começou a realmente pegar forma isso aí. Começou com um médico, o Dr. John Hackett. Ele se formou na Universidade de Cornell, em Nova York. E a formação dele, ele tem uma formação que seria mais ou menos hoje, como se fosse um ortopedista, e um fisiatra e um pesquisador, tudo em Sim. uma pessoa. E como que começou isso aí? Ele começou mais ou menos na mesma época que a indústria automobilística estava se desenvolvendo. Então, por Ó. esse grande interesse dele em trauma, as seguradoras da época contratavam para avaliar as vítimas de acidente automobilístico. E Olha. teve uma época que mais de 70 seguradoras chegaram a contratá-lo. Porque com os métodos diagnósticos da época, as seguradoras não conseguiam entender por que as vítimas de acidentes se queixavam tanto de dores e de disfunções, sendo que os exames que eles tinham em mãos não mostravam nenhuma alteração. E aí, unindo a habilidade de exame físico, de avaliação e tudo mais, o Dr. John Hackett, ele percebeu, né, foi a primeira lição que ele nos deixa até hoje, que não pode tratar o exame, tem que tratar o paciente, né? E Paciente. ele percebeu que a maioria dessas dores era por causa de estruturas que tinham falhado na cicatrização e que geravam hipermobilidades, que geravam lacidão de ligamentos, frouxidões articulares, musculares. E aí ele uniu esse conhecimento do exame físico que ele tinha com o conhecimento que ele tinha sobre escleroterapia, né, que ele pegava da parte de vascular, de tratamento de Vascular. tumores, né, e tumores e tudo mais. E aí ele uniu esses conhecimentos e tentou começar a achar uma forma de gerar uma esclerose ali naquelas regiões para tentar gerar uma reação que aumentasse a estabilidade daquela região e melhorasse a dor. E aí ele era um pesquisador de levar para o laboratório, fazer corte histológico e pesquisar as Aham. estruturas. E aí ele começou a desenvolver. Não tinha esse nome ainda de proloterapia, nem era a glicose que ele usava, né? Ele Aham. usava outras substâncias. E ele foi testando. Logo em seguida vieram outros pesquisadores também incrementando. E aí, perto dos anos 50, ele teve um pupilo direto, né, o Dr. Hamble, que viu que conseguiu unir as experiências dele, mostrando que não precisava tratar só coluna, dava para tratar várias outras estruturas, e que percebeu que a glicose era um bom proliferante, com diferentes concentrações, que dava para fazer ambulatorialmente, que dava para tratar várias articulações simultaneamente. E aí a proloterapia hoje, que nós chamamos de proloterapia, nada mais é do que o tratamento de Hackett-Hamble. E aí eles publicaram, aí já nos anos 50, o tratado de proloterapia, que aí agora só vem sofrendo de modificações e atualizações, mas esse conceito principal de tratar as estruturas incompetentes com diferentes concentrações de glicose veio desses dois médicos, Hackett e Hamble, e de osteopatas também,
lembrando que nos Estados Unidos o DO, né, que é são os osteopatas, né, o Doctor in Osteopatias, eles são médicos, né, lá tem o MD e o DO, não é igual a osteopatia que nós temos aqui, é um pouquinho diferente. Então, a Interessante. osteopatia ela teve uma contribuição muito importante também. E é isso, basicamente é isso, a Bacana, proloterapia. bacana. Então, o doutor Vitor já falou que é uma terapia infiltrativa, ou seja, minimamente invasiva, que você pode injetar nas estruturas que deseja corrigir ou ajudar, seja na forma de incentivar a proliferação celular, que as células se multipliquem, né, para fazer a sua ação, ou em alguns casos de frouxidão ligamentar, enfim, dano tecidual, para que aquilo ali possa até contrair, né? Esclerosar, o Exatamente. termo que ele disse, né? Para estabilizar uma articulação e tudo mais. Então, tem vários usos e ele já falou, por exemplo, de lombalgia, de dor lombar, né, lesões pós-traumáticas, a gente vai falar sobre isso, porque Isso. tem evoluído muito junto com a disponibilidade de ferramentas de imagem, né? Ecografia, que hoje em dia não está só dedicada ao diagnóstico, mas também à terapêutica, né? Ou seja, a gente pode usar para dirigir a agulha onde vai aplicar, e como tu disseste também, a radioscopia, né? O raio-x lá que você tem no centro cirúrgico, enfim, no consultório para quem tem, né? São opções, né?